Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos. Que nessa noite o Espírito Santo possa trazer algo novo para a sua vida, uma estratégia, aquilo que você precisa, de fato, Deus, Ele pode responder. Mas não se surpreenda se Deus responder diferentemente da maneira que você espera. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele sempre tem uma resposta para o seu coração. Pode se assentar, por favor, você que está aqui, ansioso por ouvir a palavra. Daqui a poucos segundos, creio eu, estarei ministrando um tema, uma mensagem para o seu coração. Mas antes eu gostaria de apresentar a minha esposa, que está no fundo, já foi apresentado, meu filho, também me acompanha. Vocês viram aí o tamanho do meu time aí que veio junto comigo, viu, pastor? Minhas irmãs, as duas irmãs mais lindas que eu tenho, né? Só tenho essas duas mesmo, não, glória a Deus, não tenho mais outra. Então não posso falar que uma é mais bonita que a outra, né? Tem sobrinho aqui, tem sobrinha. Tem um meio sobrinho aqui, que é o Fabrício, né? O Fabrício está querendo que eu seja tio dele. Ele está ali. Eu me alegro de ver o Fabrício aqui. Está com vontade de ser pastor. Está assanhado para ser pastor. Eu vejo aí, fiquei sabendo que ele está pregando. Para mim é muito bom poder estar de volta aqui nessa igreja. Se eu não me engano, acho que deve ser a 4ª vez que eu estou aqui pregando a palavra. Só porque eu sou irmão da irmã Sueli, né? A irmã Sueli, todo mundo aqui conhece. Então eu só venho aqui porque é por bondade dela. Eu também tenho um outro filho. E esse filho que Deus me deu está aqui. Chama Se Eu Soubesse Antes. Olha que interessante o tema, queridos. Se eu soubesse antes. Deus me deu uma palavra, esse livro, uma reflexão muito interessante. Porque eu imagino que algum dia na sua vida você já disse assim: Deus, se eu soubesse antes. Quem já não disse isso aqui? Todas as vezes que você disse isso, é porque alguma oportunidade, é porque alguma coisa passou na sua frente e você não se apoderou dela. Por que que isso aconteceu? Porque lhe faltou sabedoria. Queridos, do que serve uma vida longa se a gente não sabe o que fazer com ela? Então, para viver nesse mundo, para viver nessa terra, nós precisamos de sabedoria, porque nós precisamos pensar da seguinte maneira: sabedoria não é sinônimo de cabelo branco. Sabia disso? Não são os cabelos brancos que determinam a sabedoria, porque eu sei que tem muito jovem sábio, mas a sabedoria, ela vem de Deus, e nós precisamos acessar a sabedoria com maior frequência. Se você deseja parar de dizer assim: se eu soubesse antes, você precisa acessar a sabedoria. Esse livro é baseado na história de Salomão, prefácio do pastor Lucinho Barreto, apenas R$15. Eu estou indo embora terça-feira, não posso voltar com o livro para casa. Passa Pix, vai ficar mais cara a bagagem se você não levar. Estou brincando. Existem duas coisas que mudam a vida de uma pessoa: é a palavra de Deus e a leitura de bons livros. Isso vai trazer uma grande mudança para o seu dia. Eu quero deixar essa cópia aqui para o pastor Eusébio e a pastora Neiva. Muito obrigado, pastor. Que um carinho para o senhor. Deus te abençoe. Que esse livro possa te abençoar. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Glória a Deus. Você trouxe Bíblia? Então abra comigo, assentado como você está. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Quero ser breve nas minhas palavras. Nós vamos até umas 10h45 mais ou menos. Amém? Vai ficar só eu e o Fabrício aqui, e a minha família. Pega a chave aí da igreja para a gente fechar a igreja na hora que a gente for embora. Lucas capítulo de número 5, a partir do verso de números 1. O texto diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto. Acho que apagou a luz aí, irmão, me ajuda. Apagou sozinho? Vou ter que pôr o celular aqui agora. Estou brincando. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores
havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lança-te as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então lhe fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizemos, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Feche teus olhos. Espírito Santo, te damos graça mais uma vez por essa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eis aí o teu povo. Tu conheces a necessidade de cada um deles. Traga, Senhor, uma revelação divina sobre cada um de nós. Tu sabes que nada Deus tem a oferecer para os teus filhos, mas a tua palavra é suficiente, Deus. E a tua palavra, Senhor, conhece as necessidades de cada um de nós. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido mensagens, reflexões baseadas nesse texto. Esse é um texto que se repete por pelo menos mais 2 vezes na Bíblia Sagrada. Mas a ênfase do livro de Marcos, do livro de Mateus, baseado nessa mesma história, ela carrega consigo uma reflexão concernente a um ao chamado dos discípulos, ao chamado dos seguidores de Jesus, daqueles que fariam parte de um grupo seleto de 12 homens, que mudariam a história, não apenas daquele instante, naquele tempo, mas até os dias de hoje. Porque seguir a Jesus é algo poderoso, é algo sobrenatural. E você talvez, assim como eu, não fez parte desse grupo seleto de pessoas, mas o mesmo Espírito que habitava naqueles 12 homens, habita em mim e habita em você hoje. Então somos discípulos de Jesus. Não somos apóstolos, mas somos discípulos daquele que introduziu a grande vontade de Deus para os homens. Mas esse texto em particular, ele traz uma reflexão e um pensamento que eu gostaria de compartilhar com cada um de nós que estamos aqui. Nós que somos evangélicos, que somos os crentes, né? Nós que somos os protestantes, nós que somos esse grupo de pessoas que a sociedade nos identifica como filhos de Deus e como cristãos, nós somos quase que uma cultura única. Nós temos o nosso jeito de vestir, nós temos o nosso jeito de falar, nós carregamos conosco o evangeliquez. O que é o evangeliquez? É quando falou varão, né? Aquele negócio todo, não é assim, irmão? A gente tem isso na nossa natureza. Apesar de eu não estar com a indumentária seleta da Assembleia de Deus, eu sou um pastor da Assembleia de Deus. E nós temos a nossa tradição, bem como as outras denominações também têm a sua tradição. Mas tem uma palavra que a gente carrega conosco no nosso dia a dia, que é muito importante para nós. E que palavra é essa? Que está dentro do nosso evangeliquez. É a palavra bênção. Já percebeu? A gente sempre fala, oh, irmão, Pai do Senhor, como que você está? Estou na bênção. Oh, irmãos, é a bênção de Deus, tudo é bênção, é ou não é? A gente não tem essa facilidade de falar um com o outro. Olha, irmãos, que Deus te abençoe, a bênção de Deus esteja sobre você. Esse negócio é tão interessante que um dia aconteceu algo comigo que foi engraçado. Eu me lembro que eu estava numa outra igreja e parece que eu descobri que uma irmã lá tinha um complexo.
E eu disse para ela assim: ô irmã, segura que a bênção é grande. Ela virou para mim e falou assim: o que você está falando? Você está falando que a minha cabeça é grande? Eu falei: não, irmã. Eu falei: segura que a bênção é grande. Então isso faz parte de nós. Mas nós não sabemos. E se eu te perguntar nessa noite, você consegue explicar o que é bênção? Se eu perguntar para você e dizer assim: o que é bênção? Você vai dizer assim: bênção é alguma coisa que Deus manda. E se você disser que bênção é alguma coisa que Deus manda, você está no caminho da bênção. Você está no caminho correto. É bem por aí. Porque bênção é coisa que Deus manda. Eu tenho um filho de 8 anos que completou 8 anos alguns dias atrás. E eu não sei se você é assim, mas eu sempre tive aquela estilo de vida. Meus pais me ensinaram: eu não posso ver gente mais velha, né? Um pouquinho. Agora está ficando complicado, porque eu também estou ficando mais velho. E aqueles que eram mais velhos do que eu já não estão mais entre nós. Mas eu tinha uma mania que eu carrego comigo até hoje. Eu pego na mão de uma pessoa assim, dos meus tios, né? E pego na mão dele e falo assim: a bênção. Eu tenho um tio que ele tem complexo. Ele não é cristão. Mas quando eu falo para ele: tio, benção, tio, ele fala assim: que benção, eu não tenho esse negócio de benção. Mas eu quero ensinar o meu filho a dizer isso. E como é que eu tento ensinar o meu filho? Na verdade ele já aprendeu, de vez em quando ele esquece, e eu cobro ele. E quando ele era bem pequenininho, eu falava para ele assim: eu vou ensinar esse menino a falar benção papai. Benção papai. Tem alguém aqui que ainda pede benção para o pai ou não? Essa molecada que está aqui, ó, vocês estão me olhando aí querendo rir. Eu sei que atrás das massas vocês estão dando risada. Mas eu queria saber aqui, se tem jovem aqui, os adolescentes, você pede bênção para o seu pai ainda? Pede bênção? Não para de pedir bênção para o seu pai, não. Seu pai fica muito orgulhoso de você quando você pega na mão dele e fala: bênção, papai. E aí eu falava assim: eu vou ensinar o João a falar isso, a pedir bênção. E aí como é que eu fazia? Eu falava assim para ele: bênção, João. Essa era a minha estratégia. Bênção, João. Toda vez que eu via ele, ele falava: bênção, João. Aí ele olhava para mim e falava assim: bênção, papai. E demorou muito tempo para eu dizer para ele: filho, o mais velho que ordena a bênção sobre o mais novo. Agora ele aprendeu. Eu não preciso mais ficar pedindo bênção para ele. Mas por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Estou dizendo isso nessa noite porque esse texto, apesar de ter um contexto baseado no chamado, ele tem claramente distinto nessas palavras a bênção de Deus. E é justamente isso que eu quero que você aprenda comigo nessa noite. Bênção é algo que é nominal. Quando Deus decide no mundo espiritual abençoar a sua vida, eu não sei o que acontece por lá, mas a bênção tem nome, tem endereço, tem lugar, tem data, tem tempo, tem hora, tem momento, tem minuto. E é mais interessante dizer que muitas vezes a bênção de Deus, ela vem na hora que você menos espera. Mas o que é bênção? Bênção é o favor imerecido, é a graça, é a bondade de Deus, porque faz parte da integridade, faz parte da natureza divina abençoar. Eu e você, nós não temos essa natureza divina. Eu vou provar para vocês. Você já percebeu que é muito difícil doar? Você já percebeu que é difícil trazer oferta? Você já percebeu que é difícil trazer oferta missionária? Você já percebeu que é difícil ser dizimista? Você já percebeu que é difícil tirar um dinheiro do bolso e dar para outra pessoa? Sabe por quê? Porque nós não temos essa natureza. Quando eu abençoo alguém, quando eu faço isso para alguém, eu estou lutando contra a minha própria natureza. Mas o nosso Deus não. Ele é um Deus doador, ao ponto de dar a mim e a você aquilo que Ele tinha de maior, que é o seu próprio. E aí nessa história nós vamos acompanhar e perceber que Jesus ele veio a esse mundo para nos abençoar. O texto diz que Ele estava abençoando pessoas, rodeado por um grande número de pessoas que os apertavam, e era natural.
que Jesus ele veio para pregar a palavra, anunciar o evangelho, para abençoar. Mas aquele número de pessoas não que o incomodava, mas trazia algumas dificuldades. E o texto diz que quando ele passando à beira de um lago, passando à beira da praia, ele teve um estalo. Ele percebeu que havia 2 barcos encostados. E ele se aproxima daqueles pescadores e diz assim: será que vocês poderiam conceder a mim a oportunidade de fazer uso dessa embarcação? E Jesus, naquele instante, autorizado por aqueles dois homens que naquele instante não eram discípulos ainda, ele é autorizado a entrar no barco. E a Bíblia diz que Jesus pediu para que esse barco fosse afastado. Para quê? Para que ele pudesse ter um acesso maior. Vai ficar filmando? Fica aí, Fabrício, que eu vier para cá, você vem. Vai, vamos testar. Você agora é youtuber, vamos ver se você está bom de filmar. Vou te enganar. Mas quando Jesus pede para o barco afastar, para que ele pudesse ter acesso àquelas pessoas. Mas, queridos, entenda isso nessa noite. Jesus não escolheu de forma aleatória estar naqueles barcos. Jesus foi naqueles barcos porque aqueles homens passaram uma noite de decepção, uma noite de tristeza. Não era apenas usar aqueles instrumentos de trabalho, mas era uma forma de trazer de volta aqueles homens para o projeto, para a vontade de Deus. O texto diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. E se tem algo frustrante para qualquer pescador, é passar a noite na beira do rio e não pegar nada. Eu tenho certeza que aqui tem pescador. Cadê os pescadores aqui? Aquele ali, ó, quando levanta as mãos naquela altura, pode ter certeza que ele não pega nada. Quem levantou? O senhor também? É pescador também? Que tamanho de peixe que o senhor costuma pegar? Mostra para mim. Misericórdia. Ainda bem que nós não estamos no Antigo Testamento. Ele disse que pega pintado de 31 quilos. Irmão, se fosse no outro tempo, o fogo de Deus ia queimar a gente tudo aqui, irmão. Mas a decepção era tão grande que eles estavam lavando as redes. Estavam ali, ó. Eu acho que a gente precisa mudar de profissão. Eu acho que a gente precisa parar com esse negócio de pescar. Eu, com tantos anos de pescaria, eu olhei no Google e vi que a lua estava a favor e seríamos bem sucedidos na pesca nessa noite, mas não aconteceu nada. Eu não sei você, mas algumas vezes também comigo eu fui decepcionado. E é interessante dizer que todas as vezes que nós somos decepcionados, a gente carrega conosco uma lição. E a decepção muitas vezes é uma dinâmica, é uma didática de Deus para você, dizendo: ei, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero na sua vida. E Jesus entra no barco. E o texto diz dessa seguinte maneira: quando acabou de falar, olha só, eles emprestaram o barco. Jesus colocou os seus pés no barco. Quando acabou de pregar para a multidão, Jesus disse assim: vamos para mais fundo, vamos para mais adiante. Naquele instante Jesus estava dispensando aquela multidão que ele havia acabado de cuidar deles. Mas naquele momento Jesus estava interessado em trazer um cuidado individual para aqueles 2 homens que não o conheciam, para aqueles 2 homens que estavam frustrados, para aqueles 2 homens que estavam decepcionados com a sua própria experiência. E muitas vezes nós confiamos na nossa experiência e achamos que a nossa experiência pode nos garantir o futuro. E aí Jesus chama aqueles discípulos, aqueles homens, e diz para eles assim: olha, vamos para mais fundo. Mas aquela palavra não era apenas um passeio que Jesus queria dar com eles. O texto diz que, em um dado momento, Jesus traz uma ordenança para os discípulos e diz assim: ei, lance a rede. Lance a rede.
Eu gosto de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, porque a Bíblia não esconde a humanidade. Os discípulos não negaram em lançar a rede, mas os discípulos trouxeram um questionamento. Os discípulos disseram da seguinte maneira: ei, Jesus, eu fiquei sabendo que o Senhor é Deus. Eu vi agora aí pessoas sendo curadas. O texto não está dizendo assim, mas eu entendo que pode ter sido dessa maneira, pelo teor da pergunta. E ele disse assim: eu passei a noite inteira pescando, eu passei a noite inteira lançando rede, eu peguei, coloquei todo tipo de isca, e a gente não pegou nada. Aí agora vem o Senhor e diz para mim que eu tenho que lançar a rede. Mas segundo a tua palavra, segundo a tua orientação, segundo o teu cuidado, segundo os teus propósitos, segundo a tua palavra, eu vou apenas te obedecer. É interessante pensar, queridos, que quando eles lançam e eles começam a puxar para dentro do barco todo aquele peixe, tudo aquilo que eles haviam capturado nas redes, não foi uma pesca normal, foi muito maior do que eles haviam pescado anteriormente. Mas eu fico me perguntando, porventura não era mais fácil Jesus colocar a ponta dos pés na proa do barco, na polpa, e dar uma ordem para os peixes? Ele podia dizer assim: peixe, eu quero agora 300 de vocês, eu quero um pintado de 31 quilos agora pulando dentro desse barco. Jesus não fez isso. Mas você acha que ele não poderia ter feito isso? Ele poderia falar assim: olha, agora vamos sair daqui da frente, que os peixes vão começar a fazer fila e vai começar a pular tudo aqui dentro. Mas não foi isso que aconteceu. Eles precisaram obedecer a voz do Senhor. Eu espero que você já tenha sentido que Deus está falando com você. Porque se você quer ser abençoado, você precisa ouvir a voz do Senhor e obedecer tudo quanto Ele vos disser. Nós precisamos compreender o que significa isso. Muitas vezes nós estamos orando dizendo assim: Deus me abençoa, Deus me abençoa, abençoa o irmão, abençoa o outro irmão. Mas eu quero que você entenda nessa noite, a palavra foi liberada, a bênção aconteceu, mas tudo isso de fato aconteceu não apenas pela palavra de Jesus, mas simplesmente pela presença de Jesus no barco daqueles homens. Você quer ser abençoado, irmão? Você já é abençoado quando você convida Jesus para estar bem pertinho de você. Tem gente aqui nessa noite convidando Jesus para estar perto de você. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Quando Jesus entra naquele barco, Ele não estava apenas querendo trazer prosperidade para a empresa de Pedro. Quando Jesus pisa naquele barco, Jesus estava tendo acesso ao coração de Pedro. Porque de fato isso é mais importante na vida do cristão, na vida do servo de Deus. Não estamos aqui pelas bênçãos. Ô irmão, vamos para lá porque é bênção, porque Deus vai abençoar. Não, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para onde Ele me mandar, porque Ele já está comigo. Porque aonde Jesus está, a bênção de Deus está com Ele e automaticamente está conosco. Eles colocaram à disposição de Jesus aquilo que eles tinham. Olha, Jesus, pode usar o meu barco. Você quer ser abençoado? Coloca à disposição aquilo que Ele já te deu. Sabe, a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, os seus recursos não são seus. Todos são dele. E sabe por que eu penso que muitas vezes Deus não derrama mais sobre nós? Porque
porque nós não colocamos na mão dele aquilo que de fato já é dele. Tudo que nós temos não pertence a nós. E aqueles discípulos começaram a entender isso. Na verdade, aqueles homens, que eles ainda não eram discípulos, eles entenderam que a necessidade de Jesus precisava ser suprida. E eles naquele momento colocaram à disposição de Jesus tudo aquilo que eles tinham. E assim também é com nossas vidas, queridos. Nós precisamos colocar à disposição dele a sua vida financeira, o seu ânimo, o seu negócio, a sua família, tudo que você tem. Porque todas as vezes que eu me abdico, que eu tiro das minhas mãos o leme da minha vida, eu passo para Deus o controle de tudo. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração nessa noite. Se você deseja ter o controle de tudo na sua vida, você e eu não teremos o melhor de Deus para nós. Eu vou repetir, para ver se você dá um pulo, um glória a Deus aí. Todas as vezes que eu desejo ter o controle da minha vida nas minhas mãos, eu jamais terei o melhor de Deus para a minha história. Mas quando eu falo, Deus, é teu, o leme do meu barco é teu, a chave da minha casa é tua, o meu coração lhe pertence, o meu futuro está em tuas mãos, tudo que eu tenho é teu, aguarde, porque a bênção de Deus está vindo sobre a tua vida, aleluia. Irmão, para com esse negócio. Para com esse negócio. Não tem quem possa atrapalhar a sua bênção. Não tem quem possa atrapalhar a sua bênção. Porque quando Deus decide te abençoar, nem o inferno, nem o seu vizinho, nem o seu patrão, nem o seu inquilino, nem o juiz, nem o advogado, nem ninguém, nem o médico pode impedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Oh Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, não tem conversa. Quando Deus decide abençoar, não há quem possa impedir as bênçãos de Deus na sua história e no seu coração, meu irmão. Então nessa noite, se alegra no Senhor, porque a bênção de Deus está onde Deus está. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Vamos continuar mais um pouco, o tempo está indo embora. A Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade de peixes que eles jamais imaginaram. E quando eles foram surpreendidos com a bênção de Deus, eles começaram a gritar: ei! Começaram a chamar os outros, começaram a acionar os outros barcos, começaram a dizer assim: ei! Se vocês não vierem repartir ou pegar parte da minha bênção, nós vamos morrer aqui, afogado. Esse barco vai afundar. E eles começaram a gritar dizendo: venham, ei meus irmãos, meus amigos, outros pescadores, venham até aqui, porque eu não estou dando conta. É muita bênção na minha vida, é muita bênção no meu barco. Se eu não compartilhar com o outro, eu vou morrer com tanta bênção. Ei, você já é abençoado. Então comece a compartilhar daquilo que Deus já te deu. Comece a abençoar a vida de outras pessoas. Comece a surpreender o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega. Aquilo, eu não sei se aconteceu com você, mas algum dia na sua vida Deus falou bem assim, baixinho no seu ouvido, e você fingiu que não estava ouvindo. Deus falou assim: abençoa aquele irmão, leva uma cesta básica para ele. Não aconteceu? Aí você fala assim: não, isso aí deve ser voz do inimigo. Mas não era o inimigo, era Deus te abençoando. Deixa eu contar um testemunho aqui. Eu congregava na Assembleia de Deus lá na Vila Industrial, do pastor Hilário, uma congregação. Aí tinha um diácono lá. Toda vez que eu ia na igreja, pastor, e ele era um diácono exemplar, o melhor diácono que eu já conheci. O nome dele é Jarlon. Eu não sei se ele está ali ainda, mas eu vi o Jarlon cheio do poder de Deus. E quando eu olhava ele assim, ajoelhando, irmão,
tinha um furo assim no meio do sapato dele, que eu falava, Jesus amado, olha o tamanho do furo do sapato do Jarlão. E o Jarlão dando glória a Deus, irmão. E o Jarlão alegre, o sapato dele era um pouco maior que o pé dele, não sei como que ele fez aquele furo, ele andava assim e subia a parte de trás, ele andava e subia a parte de trás. E aquele furo, aí eu estava lá no centro da cidade, de repente eu falei assim, eu acho que eu vou comprar um sapato para o Jarlão. Não foi o inimigo que me falou, só pode ter sido Deus, porque quando eu decido abençoar, é a natureza divina no meu coração. E aí eu falei assim, vou comprar um sapato para o Jarlão. Comprei um sapato para o Jarlão, embrulhei. Eu olhei para o pé dele e disse assim, deve ser 37. Da Paraíba, o pessoal da Paraíba é um pouquinho mais baixinho, né, irmão? Tem algum paraibano aqui ou não? Glória a Deus que não tem, não vai ficar bravo comigo. E aí eu fui na casa dele, com a caixa de sapato, bati lá. Jarlão. Daqui a pouco ele saiu. Eu falei para ele assim, Jarlão, eu trouxe um negócio para você. Aí na hora que ele olhou aquela caixa, pastor, ele já começou a sair lágrima dos olhos. Eu acho que a mesma voz que falou no meu coração começou a falar no coração dele. Aí ele puxou. Quando ele abriu, irmão, eu fiquei até com vergonha. Uma avenida cheia de gente passando por lá e para cá, carro. Esse homem começa a falar em língua estranha e chapatear, girar e dar glória a Deus. Eu falei, Jesus, será que esse sapato é ungido? Aleluia, aleluia. Ele disse assim para mim, César, você não sabe, nessa madrugada eu estava na guarita do meu trabalho. Na guarita do meu trabalho. E eu orei dizendo assim, Senhor, manda alguém, manda um servo me mandar um sapato que eu não tenho dinheiro para comprar. Eu vou falar algo aqui para você, mas eu queria que você me entendesse. Muita humildade. Depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de viajar para fora do país, num lugar que sapato é a coisa mais barata que você possa pensar. Mas quando eu cheguei naquela loja, pastor, eu escolhi o sapato que eu queria. E naquele mesmo momento, a mesma voz que falou lá no meu coração há muitos anos atrás, me disse assim, tá vendo? O que eu posso fazer na vida de alguém que abençoa outra pessoa? Naquele dia você deu um sapato para ele, e eu trouxe você de uma outra nação para comprar o sapato que você deseja. Isso é bênção de Deus. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, comece a abençoar a obra dele, o reino dele, porque tudo é dele, tudo vem dele, é para ele, por ele são todas as coisas. Ei, escute nessa noite. Olha, por favor, você que está na galeria, me escute. A bênção de Deus está onde Deus está. Deus está na sua casa, a bênção de Deus está lá. Só quem sente a presença dele. Deus está aqui, a bênção dele está aqui entre nós. Oh, aleluia! Mas escute, não é sempre que Deus está. Não adianta brigar. Não é sempre que Deus está. Jesus esteve naquele barco, colocou os pés naquele barco. A bênção de Deus estava naquele barco. Ele é a bênção de Deus. Deus estava ali. Mas guarde no seu coração, não é sempre que Deus está. Quer que eu te fale onde que Deus não está? Deus não está no meio de coisa errada.
Então não adianta você dobrar o seu joelho, fazer campanha, jejum, oração, pedir para o pastor, assistir o R.R. Soares, depois mudar para o canal da Universal, voltar lá e começar a pedir. Se você está fazendo coisa errada, Deus não está. Não adianta. Eu sei que Deus está testificando no seu coração aí agora, meu irmão. Para de pedir a bênção de Deus onde tem coisa errada, porque no meio da coisa errada Deus não pode agir. Ele está negando a si mesmo. Não faz parte da essência de Deus estar onde há coisas erradas. Guarde isso no seu coração nessa noite. Não é com todos que Deus está. Existe aí uma ideia universalista. Pastor, tem só, dá 5 minutinhos. 5 minutinhos. Diz que o senhor é generoso no tempo. Eu fiquei sabendo, pastor. É verdade isso aí, não? Acho que vai demorar para eu voltar aqui. Eu vou gastar mais uns minutinhos aqui. Ei, Deus não é com todos que Deus está. Como que eu afirmo isso? Eu afirmo isso para você dizendo da seguinte maneira: Deus não está com quem não deseja estar com Ele. Se você não deseja estar com Deus, como é que Deus vai ter prazer em estar com você? Se você não tem coragem de dobrar o seu joelho, se você não tem coragem de orar, como é que Deus vai estar com você? Porque Deus, Ele é extremamente educado. Ele está onde Ele é convidado. Ele está onde Ele é benquisto. Ele está onde Ele é amado. Ele está aonde estão os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se há nessa noite adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, pode ter certeza, Ele está aqui, aleluia. Tem mais uma. Deus, escute, Deus não está em todas as situações. É por isso, eu vou fazer propaganda para você, Kid. Compra o livro, para você poder aprender sobre sabedoria. Você está rindo, irmã? Que você vai comprar o livro. Sabe por quê? Tem situação que Deus não está. Você tem que ser sábio, não é? Precisamos ser sábios, ter sabedoria para entender. Deus não está nesse negócio. Quando alguém disser isso para você, Deus não está nesse negócio, meu irmão, abre o olho. É bênção demais, é revelação demais, é lucro demais, é paixão, é amor demais. Começa a desconfiar. Porque não é em todas as situações que Deus está. Quer que eu te prove isso? Um dia Jesus estava com um discípulo, e o discípulo assim: não, Jesus, não faz isso não. Se o senhor for lá, eles vão te matar. Jesus falou assim: sai para trás de mim, Satanás, que eu preciso ir até lá. Deus não estava na palavra daquele homem. Quem estava naquele momento era o inimigo. Mas Deus está aqui. Quero saber se alguém já sentiu que Ele está aqui. Se você já sentiu que Deus está aqui, fique de pé nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida. Eu preciso encerrar. E aí eles começaram a gritar: venham até aqui. Venham até aqui, porque é muito peixe. Quando eles vão para a margem, quando eles chegam na margem, eles começam a contabilizar. E aqueles dois sócios começam um a olhar para o outro e dizer assim: a prosperidade chegou, a firma vai crescer, a peixaria vai aumentar, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos agora nos tornar os maiores pescadores da história da Galileia. Agora nós seremos empresários bem-sucedidos. Mas eu entendo que num dado momento alguém disse assim: ei, alto lá. Depois de tudo que eu vi acontecer aqui,
Eu não quero mais saber desse negócio de peixaria, não. Eu não quero mais saber disso. Tem alguma coisa a mais, porque eu nunca pesquei tanto peixe. Nunca ninguém pisou no meu barco. Nunca ninguém esteve comigo. E quando esse homem entrou nesse barco, alguma coisa mexeu com o meu coração. Está mexendo com o seu coração essa palavra? É porque Deus está aí. É porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Versículo de número 10 em diante diz assim: bem como Tiago, não temas, doravante, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Guarde isso no seu coração nessa noite. Deus quer te abençoar. Faz parte da natureza divina nos abençoar. É Ele quem prospera, é Ele quem abre porta, é Ele quem cura, é Ele que faz milagre, é Ele que muda a história. Eu vou ser mais ousado aqui. É Ele que diz assim: nós estamos vendo isso no nosso dia aqui, ninguém consegue explicar. Aí Ele diz assim: tem 2 no leito com Covid, 2 entubados. Aí Ele fala assim: você vai sair desse leito, vai com a minha bênção, mas você, eu recolho para mim. E às vezes a gente não consegue enxergar a bênção de Deus na morte de alguém, pastor, porque é muito doloroso. Mas o nosso Deus, que é o dono da bênção, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ponha isso no seu coração. Efésios capítulo de número 1, verso de número 3 diz da seguinte maneira: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, eu não quero apenas as bênçãos de Deus. Eu quero ter o dono da bênção na minha vida. Se você quer nessa noite ter o dono de Deus na sua vida, o dono da bênção na sua vida, feche os teus olhos e comece a orar. Comece a falar com Ele. Não volta para sua casa como um mendigo, um pedinte de Deus, não. Volta para casa fazendo declaração de amor, dizendo: Deus, eu quero é o Senhor, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero o Senhor na minha história, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor no meu coração, porque a palavra diz que os passos de um bom homem é confirmado pelo Senhor. E quando você é um homem bom, você caminha com Deus, Deus caminha com você para o seu trabalho, de volta para sua casa, para sua escola, para essa igreja, por onde você andar, a bênção de Deus estará na sua vida. Eu não posso terminar essa culto nessa noite sem fazer um apelo aqui. Tem alguém aqui hoje que veio buscar a bênção de Deus? Pode ter certeza que você vai levar, porque faz parte da natureza divina abençoar. Mas eu quero perguntar aqui nessa noite, se tem alguém que quer sair por aquelas portas com Deus na sua vida, levante a sua mão e diga glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus e dizer assim: a partir de hoje, Senhor, eu não vou para lugar nenhum sem a tua presença? Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Dê um sinal assim com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém que está querendo
assim, um relacionamento mais profundo com Deus? Tem alguém? Dê um sinal, eu não consigo chegar na galeria. Tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Um compromisso com o Senhor? Tem alguém? Tem alguém nessa noite que deseja voltar a ter a presença de Jesus na sua vida? Também dê um sinal com a sua mão. Talvez você está cansado, meu irmão. Você está desanimado, sabe por quê? Porque você está pensando que está andando com Ele, mas Ele não está andando com você. Mas hoje Ele está disposto a sair com você por essas ruas, trazendo a bênção dEle na sua história. Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para Jesus? Dê um sinal assim com a sua mão. Se não tem, nós vamos orar. Mas guarde isso no seu coração. A bênção de Deus está onde Ele está. Dê um aplauso de adoração ao Senhor nesse momento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.